Olá, meu nome é André Wever, eu sou médico assistente do grupo de quadril da Escola Paulista de Medicina e gostaria de agradecer o convite para hoje demonstrar a técnica de artroplastia total do quadril da prova de habilidades da SBOT. Faço parte da SBOT São Paulo e esse é um programa de treinamento para os residentes. Inicialmente nós vamos demonstrar a preparação e a técnica da artroplastia total do quadril, o componente acetabular. Vale lembrar que na prova existem dois tipos de exames, o exame do acetábulo e o exame do componente femoral. Inicialmente, então, agora iremos demonstrar o acetábulo. Na hora do exame, existe uma pelve exatamente como essa e é interessante que o candidato mostre conhecimento, mostrando as regiões anatômicas do acetábulo, principalmente identificando essa região aqui, que é a chamada incisura acetabular. A incisura acetabular é o nosso ponto referência para a colocação do nosso componente acetabular. Eu gostaria inicialmente de dizer que a prótese total de quadril é uma cirurgia que se desenvolveu a partir de 1958, ela tem excelentes resultados, e que na prova de habilidades a gente vai fazer um componente femoral não cimentado. Vale a pena lembrar o examinador que existe o componente femoral. Uma prótese ela pode ser cimentada, não cimentada ou híbrida. Tá? Na prova lá a gente vai fazer uma prótese total não cimentada. Então aqui a gente tem a cavidade acetabular, a incisura acetabular, a parede anterior, a parede posterior e todos os outros pontos anatômicos se o candidato quiser mostrar. Com relação à via de acesso, não precisa explicar, cada um tem a sua via de acesso de preferência, lembrar que tem a via de acesso anterior, lateral ou posterior. De acordo com o serviço que cada um dos candidatos vem, eles podem fazer uma via de acesso posterior, anterior, e eles podem ser perguntados com relação a isso. Então, inicialmente, a gente tem que lembrar que os instrumentais que a gente vai usar é uma fresa acetabular. Normalmente são 3 tamanhos de fresa, não tem muito mais que isso. Tá? E a gente vai começar então preparando a cavidade acetabular através da fresa de tamanho menor, sempre começar com a fresa de tamanho menor. Tá? Então mostrando que a gente vai posicionar a nossa fresa dentro da cavidade acetabular e aqui já vale a pena a gente chamar atenção para o correto posicionamento da fresa em relação a toda a cavidade acetabular, quer dizer, a gente tem que colocar a nossa fresa exatamente na posição que vai ser colocado o nosso componente definitivo, o nosso componente acetabular, tá certo? Então a gente posiciona a nossa fresa e aqui vale a pena a gente lembrar o examinador que existe uma posição correta desse componente, que é de 40 a 45 graus de abdução e 15 graus de antiversão, quer dizer, a antiversão ele vai questionar vocês. 15 graus de antiversão. Tá certo? Então, à medida que você coloca o seu componente, a gente começa a fazer a fresagem, tá? Importante lembrar que durante a fresagem não faça movimentos de rotação. Isso vai demonstrar que você não sabe que o componente acetabular que vai ser introduzido é um componente acetabular não cimentado e que a posição da fresagem deve ser a mesma da primeira até a última fresa. Então, um movimento firme e na mesma posição. Então, coloca-se. Então, a fresa inicial a gente tira um pouco de osso. E uma coisa interessante, a parte mais inferior da nossa fresa, ela tem que ficar exatamente posicionada com relação à incisura acetabular, que é essa região aqui que eu estou mostrando. Então, a gente posiciona e aqui exatamente na parte mais inferior, deixa eu ver se eu consigo mostrar, a parte mais inferior da incisura fica exatamente na posição onde fica a fresa. Tá? 45 graus de abdução e 15 graus de antiversão. Então, abdução de 45, 15 graus de antiversão. Então, a gente fresa, tira um pouco de osso, não precisa tirar muito. Dentro da pelve sempre tem um degrau articular. Esse degrau articular deve ser removido na primeira fresa, tá certo? Então, a gente remove esse degrau articular, foi removido, e a gente troca então agora para a próxima fresa. Normalmente são 2 ou 3, a gente tem nesse caso aqui, a gente vai demonstrar 3 fresas, então a gente coloca uma fresa um número maior.
Notem os senhores que a fresa já começa a dar uma travada, mostrando que a gente já está chegando no tamanho ideal daquele acetábulo. O que não se deve fazer é justamente fazer esse movimento aqui. Quer dizer, a gente faz uma fresagem firme na mesma posição desde a primeira fresa. Ele já deu uma travada. Notem vocês que já não existe mais degrau articular e que a minha fresa está exatamente na mesma posição que eu comecei com a primeira. Então agora a gente troca, coloca um número maior. Geralmente já é a fresa ó. Preciso um pouquinho mais de pressão. Então, ó, vejam vocês, a gente deixou exatamente na mesma posição. Quando termina, a gente vê que a fresa já está querendo parar, ela já está com uma força. Aí a gente chegou no número certo, quer dizer, o número correto do nosso componente. Então a gente para a fresagem e a gente solicita então o componente acetabular definitivo, que vai ser o que vai ser colocado no lugar. O componente acetabular, então, ele vem com um guia, que pode ou não ser utilizado. Esse guia, na verdade, ele serve para nos auxiliar com relação a justamente aquela angulação que eu falei para vocês, que é 40 graus de abdução e mais 15 graus de anteversão. Tá? Então esse guia serve para isso. A gente vai impactar o nosso componente, então a gente com uma batida firme, a gente impacta o nosso componente. Então agora o componente foi introduzido, então a gente retira o nosso posicionador e o componente está então instalado lá dentro. Aqui vale a pena a gente lembrar de um questionamento que pode ser feito a vocês, que é com relação aos quadrantes de segurança. A partir do momento que a gente tem o nosso componente acetabular instalado, vocês podem ser questionados com relação ao press fit, ou seja, se houve ou não a impacção e o componente ficou firme. Mesmo que o componente tenha ficado firme, alguns cirurgiões optam por colocar parafusos de fixação daquele componente. Esses parafusos, eles obedecem uma regra de segurança, tá? Esses são chamados quadrantes de segurança de Vasilievski, que eu vou demonstrar agora para vocês. Então, o componente acetabular tem 3 furos e a partir desses 3 furos a gente vai colocar os nossos parafusos. Lembrar sempre em número par, quer dizer, então no mínimo 2 parafusos de fixação desse componente acetabular. Eu vou retirar o componente acetabular só para a gente desenhar os nossos quadrantes de segurança, que são os quadrantes para que a gente possa colocar os nossos parafusos de maneira segura. Então, retirei aqui. Então, os quadrantes de segurança, eles são desenhados dentro do acetábulo através de uma linha que passa pela espinha ilíaca antero-superior. Então, eu vou desenhar aqui. Uma linha que passa pelo centro do acetábulo e a espinha ilíaca antero-superior. E uma linha perpendicular a essa linha passando exatamente pelo centro do acetábulo, como estou desenhando aqui. Então nós temos agora desenhados 4 quadrantes. Esses 4 quadrantes são, na verdade, as zonas de segurança de Vasilievski. Notem vocês que existem 2 quadrantes anteriores e 2 quadrantes posteriores. Os quadrantes posteriores são os quadrantes seguros, tá? Que devem ser utilizados. O mais seguro de todos é o quadrante póstero-superior, esse aqui, póstero-superior. Tá? Esse é o quadrante de segurança. O único risco que a gente tem aqui ao colocar um parafuso aqui é justamente o nervo ciático que passa justamente aqui atrás. Mas um parafuso até 35 milímetros pode ser usado nesse quadrante de segurança póstero superior. Existe um outro quadrante que é o quadrante póstero inferior, que também é um quadrante seguro, porém o parafuso deve ser menor. Tá? O parafuso não pode ser mais que 25 milímetros. Tá? A gente prefere usar o quadrante póstero superior, mas se um dos parafusos precisar ficar no quadrante póstero inferior, ele também pode ficar, mas com um parafuso de tamanho menor. Esses 2 quadrantes, então os quadrantes anteriores, o quadrante antero-superior e o quadrante antero-inferior,
inferior não devem ser utilizados. O quadrante antero-superior ele tem um risco de lesar a artéria e veia ilíacas externas, e o quadrante antero-inferior as artérias obturatórias. Então esses dois quadrantes não devem ser utilizados, os quadrantes anteriores. Tá certo? Então eu vou só demonstrar aqui. Vamos colocar de novo o acetábulo e a gente vai fazer um furo na posição correta que deve ficar os parafusos. Então vamos colocar o acetábulo, lembrar de novo, 45 graus de inclinação de abdução, 45 graus de abdução e 15 graus de antiversão. Então a gente tem lá na hora uma furadeira já preparada com uma broca flexível. Então eu vou passar exatamente no quadrante póstero superior, o quadrante de segurança, como está sendo demonstrado aqui. Perfeito. Boa. Então a gente faz o furo e depois a gente faz a medida com um guia medidor para a gente saber o tamanho do parafuso. Lembrar então para vocês que o quadrante póstero superior, o tamanho máximo do parafuso que a gente deve utilizar é o tamanho 35 e o póstero inferior é o tamanho 25 milímetros. Tá? Então aqui a gente tem um parafuso, vou só demonstrar, esse aqui não é o componente definitivo, mas vou só demonstrar como é que a gente faria. Normalmente ele acha o furo, o caminho do parafuso. Tá? Então vale a pena demonstrar conhecimento através das zonas de segurança de Vasilievski e também do posicionamento correto do seu acetábulo. Tá certo? Então é isso. Do final, a gente ainda tem que dizer que existe, quando termina então, a colocação do acetábulo, a gente coloca então um liner definitivo, que pode ser de cerâmica ou de polietileno, como a gente está mostrando aqui. Então a gente coloca e depois uma impacção para que aquele liner fique preso no lugar. Então esse foi o acetábulo não cimentado, a demonstração do acetábulo não cimentado. Na prova não há acetábulo cimentado, porque o cimento, obviamente, teria que fazer a mistura e tudo mais. Então é exatamente isso que vocês vão se deparar na prova, um acetábulo não cimentado, mostrando então que vocês devem ter conhecimento de como fresar o acetábulo, como impactar e principalmente como furar o parafuso acetabular. Iremos agora demonstrar o componente femoral. O componente femoral presente na prova de habilidades do TEOT consiste em uma prótese não cimentada. É importante dizer que a maior parte das próteses de quadril, os componentes femorais, são feitos com cimento. Então vocês podem ser questionados com relação ao tipo de cimentação, os mantos de cimento e principalmente as gerações das cimentações. Então lembrar que a cimentação de primeira geração é uma cimentação feita manualmente, não existe um restritor distal na diáfise e a introdução do cimento é feita de maneira manual. A segunda geração, a gente já introduz o cimento através de uma pistola, mas não há pressurização, não há um restritor distal e o cimento ele não recebe a chamada centrifugação. A terceira geração já existe um restritor distal. O cimento ele é misturado através de um centrifugador com vácuo. A introdução do cimento ela é retrógrada e existe a presença de um centralizador distal, que vai fazer com que o manto de cimento fique totalmente uniforme no canal femoral. Tá certo? Isso é uma questão comum que os examinadores costumam perguntar com relação às próteses, o componente femoral das próteses de quadril. Então a gente vai demonstrar aqui o chamado componente não cimentado femoral, e o mais interessante na verdade, a gente mostrar conhecimento através da marcação da onde a gente vai fazer a nossa osteotomia do colo do fêmur. Então, os dois pontos anatômicos que precisam ser citados é o trocânter maior e o trocânter menor, que eu estou mostrando aqui, e a gente vai fazer uma osteotomia chamada intertrocantérica. Mas a gente tem que lembrar que essa osteotomia ela deve respeitar um marco anatômico, que é o pequeno trocânter, 1 centímetro acima. Então a gente marca 1 centímetro acima do trocânter menor, e a gente vai fazer então uma linha que secciona o colo do fêmur e vai em direção ao trocânter maior, como eu estou mostrando aqui, essa linha que eu acabei de desenhar. Tá certo? Então agora a gente vai fazer a nossa osteotomia do colo do fêmur. Então nós temos aqui o nosso fêmur preparado, a nossa osteotomia foi marcada na região
do colo do fêmur. Aqui, então, nós temos o trocânter maior, a cabeça do fêmur, e aqui mostrando, então, o trocânter menor. Então, nossa osteotomia vai ser realizada 1 centímetro acima do trocânter menor, tá certo? Então, a gente mostra como a gente faz a nossa osteotomia. Então, na hora, vocês vão ter uma serra para fazer a osteotomia. Então, já aparece aqui a parte inicial do colo do fêmur, onde a gente vai fazer iniciar o nosso procedimento de fresagem do canal femoral. Agora a gente tem aqui então os nossos pontos anatômicos, o trocânter menor mostrado aqui, o trocânter maior, tá certo? E aqui é interessante a gente mostrar que existe um plano diedro em relação ao joelho, quer dizer, o joelho está para lá e a gente faz um plano diedro. A nossa iniciação do nosso da preparação do canal femoral, ela deve ser feita perpendicular ao plano diedro em relação ao joelho, tá certo? Então a gente vai agora iniciar a retirada da medular. Então a fresagem inicial do canal femoral é feita através de uma fresa inicial, que é um chamado cisel, é uma fresa como se fosse um caixote que vai retirar um plugue ósseo, tá certo? Nas próteses cimentadas a gente inclusive pode usar esse plugue ósseo como restritor de cimento. E aí a gente começa com as nossas fresas circulares, tá certo? A fresa circular, então, o objetivo é a gente identificar onde está o canal femoral. Então, com a nossa fresa circular, a gente identifica o canal femoral. O osso, geralmente, é mais simples de fazer, mas a gente vai em direção ao canal femoral. Geralmente, não tem muito segredo. Ele procura o canal femoral, essa fresa circular que tem disponível. Então o canal femoral foi aberto através dessa fresa inicial. E agora nós vamos iniciar. Às vezes tem uma fresa a mais, um pouquinho maior, que a gente pode inclusive aumentar um pouquinho o diâmetro do canal. Vamos usar aqui para aumentar ainda mais um pouco o diâmetro. E agora a gente vai utilizar então a fresa definitiva, a fresa que vai fazer o caminho da sua haste femoral. Interessante mostrar conhecimento nessa hora, mostrando que você sabe a posição que você tem que colocar a sua fresa. Então a fresa deve ficar perpendicular a esse plano diedro em relação ao joelho, tá certo? Se a gente for em direção ao trocânter menor, a gente está fazendo uma retroversão do componente femoral, e se a gente for em direção ao trocânter maior, a gente está fazendo uma anteversão. Tem que ser exatamente no meio entre a retroversão e a anteversão, tá certo? Então a gente vai e a gente começa a fresar o nosso canal femoral sem fazer força para baixo, para trás, porque tem o risco de fratura do trocânter menor, sem fazer força com ele para frente, porque tem o risco de fratura do chamado cálcar femoral, tá certo? Então agora a gente tem que ter um martelo, a gente com marteladas suaves para não fazer uma fratura intraoperatória. Nessa hora, mostrar conhecimento que quando a nossa fresa não progride mais, a gente tem que retroceder ela um pouco e voltar a bater ela para dentro de novo. Retroceder e voltar com a fresa. Interessante mostrar que existe uma marca na fresa onde ela deve ficar exatamente no nível da sua osteotomia que foi realizada, tá certo? Então aqui ainda falta um pouquinho para a gente avançar. À medida que a gente chegou na nossa marca a fresa em relação à nossa osteotomia, a gente retira o nosso instrumental e agora a gente tem que colocar uma cabeça de prova para que a gente realize o nosso teste de redução do componente femoral em relação ao componente acetabular. Então essa aqui é uma cabeça de prova que a gente coloca a cabeça e a gente faz então a redução do sistema para que seja feito a prova de comprimento dos membros e também de estabilidade daquela prótese, tá certo? Uma vez que a gente já sabe o número do componente que a gente vai colocar, a gente retira então a nossa fresa e vamos introduzir o nosso
componente definitivo. O componente definitivo é introduzido através de um guia, guia próprio de cada haste. Então, lembrar que o componente definitivo de uma prótese total de quadril, o componente femoral não cimentado, ele pode ter uma porosidade na região proximal ou ele pode ser com uma porosidade em sua totalidade. Esse, no caso, é um componente femoral com porosidade somente na região proximal. Então, a gente introduz com a mão e, cuidadosamente, com um guia, a gente vai colocando ele para dentro, impactando, até que ele não progrida mais. E nessa hora é muito importante mostrar conhecimento de que, à medida que que ele não progride mais, você deve parar, porque existe um risco de fratura intraoperatória nesse momento. Então existe uma marca em relação à sua osteotomia. Então a gente vê aqui que ele ficou quase na osteotomia, a gente ainda pode colocar um pouquinho mais para baixo. Tá certo? E aí o componente fica completamente fixo, ele não mexe mais em relação ao osso. Aqui a gente mostrando então a cabeça do fêmur definitiva, a gente coloca a cabeça definitiva e esse sistema então vai ser reduzido em relação ao componente acetabular que a gente já tinha feito. Tá certo? Então essa é a prótese total de quadril, a prova de habilidades que tem na prova de título do TEOT. O componente femoral separado e o componente acetabular também é uma outra prova.